Irmãos, essa mensagem nasceu no meu coração essa semana a partir de uma palavra que eu ouvi. Sabe quando você ouve palavras, escuta palavras de pessoas que você não espera? Sabe aquelas pessoas que ocupam um lugar especial no seu coração? E de repente, essas pessoas surgem do nada e disseminam uma palavra no teu coração que parece que vai dividir, dilacerando a sua alma, dividindo as opiniões que eram outrora certezas dentro do seu coração. Sim, isso aconteceu comigo essa semana. Sabe, parece que em um dado momento, a impressão que eu tive foi que eu recebi uma seta, mas não foi só uma seta que veio para me ferir, me atingir. Foi uma seta que veio para me parar, para me bloquear. Eu senti que quando aquela seta entrou no meu coração, parece que automaticamente, eu acho que se eu pudesse fazer uso da inteligência artificial, automaticamente, quando aquela seta entrou no meu coração, eu iria crescer na minha frente um muro. E esse muro, ele gerou um bloqueio que eu perdi o norte. Eu fiquei parada alguns minutos e cheguei a ficar algumas horas, sentada comigo mesmo e o Espírito Santo, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Porque isso me afetou, me paralisou. Sabe, como uma picada de uma serpente muito venenosa, que te pica e te paralisa em questões de minutos, segundos, vai paralisando todo o teu corpo a partir de horas de afetado. Sim, eu senti isso. Foi uma sensação horrível. E em algum momento o Espírito Santo, sabe, ele começou a me ministrar e ele falou algo ao meu coração. E eu senti algo também. Existem alguns bloqueios que eles não são visíveis. Porque a realidade é que nós imaginamos bloqueios quando eles são alcançáveis, quando os nossos olhos estão vendo de onde eles estão vindo, de onde eles estão se formando, mas, nesse caso, esse bloqueio, ele não era um bloqueio visível, e esse bloqueio, sabe, e bloqueios visíveis ou não visíveis, eles nos paralisam. Grava bem isso aqui. A maioria dos bloqueios que nos neutralizam não são bloqueios que você está enxergando, sabe, debaixo do seu nariz. Se você parasse para avaliar a sua vida hoje e sentasse com você mesmo, você fosse começar a ter um diálogo interno com você e começasse a fazer algumas perguntas para você mesmo e puxasse na sua memória por que algumas áreas da sua vida estão paralisadas, você iria descobrir que elas estão paralisadas por bloqueios que nunca foram bloqueios erguidos com muros, muralhas, castelos, fortalezas, não. São bloqueios que te neutralizaram, sabe como aqueles desenhos e aqueles filmes, né? E o Matrix, que existe um campo magnético que ninguém vê, mas que ninguém consegue ultrapassar. São esses bloqueios que nos neutralizam de onde nós estamos para fora e nos neutralizam de quem de fora para dentro, de pessoas que estão do lado de fora para aqui, para até chegar até nós, até a nossa presença. E esses bloqueios, quando eles se estabelecem, nós não sabemos para onde nós vamos, nós não sabemos, sabe, quem somos às vezes, nós não sabemos como nós vamos, porque nós não sabemos que caminho, que direção seguir. Preste bem atenção nisso. E é nessa hora que nós precisamos identificar que não paramos, nos pararam. Eu vou repetir. Nessa hora, nós identificamos que não paramos, nos pararam. E existem muitas pessoas, que em fases da sua vida pensaram: profeta, eu parei porque eu quis parar.
Eu parei porque eu desanimei, eu parei porque eu cansei, eu parei porque eu me desmotivei. E é aí que eu quero entrar no eixo dessa palavra. Será que realmente você parou ou te pararam? Será que você está preso, está presa em uma redoma, em uma estrutura invisível, que você se movimenta, que você consegue até dar passos, mas você não consegue ir além? E você está achando que, na verdade, você parou, mas te pararam. Porque os bloqueios que nos param são bloqueios que nós não temos como colocar a nossa mão para retirar. É uma questão de lógica. Se estamos diante de obstáculos e os nossos olhos veem os obstáculos, nós temos força, nós temos mão para ir lá e tirarmos os obstáculos que estão nos impedindo de ir para o próximo nível. Mas quando os obstáculos são postos e nós não conseguimos ver aonde eles estão, nós ficamos presos, paralisados em um ciclo eterno de desânimo, sabe, de falta de avanço, achando que Deus, estamos no tempo da pausa e da permissão de Deus. E eu vim aqui hoje por essa palavra te dizer com muita convicção no meu coração: será que realmente você parou porque você ouviu uma direção de Deus, ou você parou porque você ouviu uma voz que te neutralizou e te paralisou? Escute, nós estamos diante de um cenário muito grandioso. Davi era um jovem preparado, estava ali, era aquele jovem que não tinha nenhuma pretensão de crescimento, está comigo? Era aquele jovem que tinha em seu coração uma única vontade. Que vontade é essa? Fazer a vontade de Deus e agradar o meu pai, aliviar a carga do meu pai. E se você for ler a história de Davi, você vai ver que ele estava ali, por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas, labutando. E os seus irmãos, que eram irmãos expressivos, eram irmãos que tinham posição, esses irmãos estavam nada mais, nada menos que ao lado de Saul. E Saul era grande, Saul era um homem diferenciado, Saul estava na coordenância, Saul estava coordenando, liderando. Era um homem de expressão, com muita expressividade, e os irmãos de Davi estavam ali acompanhando Saul. E certa feita, mediante a toda essa tormenta que o povo estava sofrendo com Golias, o pai de Saul, o pai de Davi fala para ele: olha, vai lá levar queijo, levar suprimento, alimentar os seus irmãos, porque eles estão na batalha, e é importante que você vá lá supri-los. E Davi, com um coração disposto em servir, com um coração disponível e um coração obediente, o texto diz que ele organiza alguém, presta bem atenção, ele organiza alguém para ficar com as ovelhas, e ele vai. E quando ele vai, ele chega naquele cenário, ele se depara como um jovem com um terror psíquico. Ali havia um desespero, o caos estava instalado. Por quê? Porque Golias estava aterrorizando o povo. Golias era o bloqueio visível. Era um bloqueio tão terrível que ele bloqueava no psicológico e ele bloqueava no físico. Porque Golias falava de manhã e à tarde e à noite. Ele criava mundos. Ele afetava as dimensões da psique, da alma, da mente e do coração daqueles homens que eram nada mais, nada menos do que guerreiros. E estamos falando de um homem que era um guerreiro expressivo. Saul era um guerreiro expressivo, nato, guerreiro, apto, preparado, mas de mentalidade totalmente travada. Presta bem atenção nisso. E é interessante
interessante que quando alguém está bloqueado, é bloqueado, e a história de Saul, ela não termina aqui nesse cenário. A história de Saul começa muito antes, por ser alguém que tinha um problema de inferioridade terrível. A Bíblia vai dizer que ele era e eu vou ler já já esse versículo com você, um dos homens mais belos daquela época. E os homens mais altos daquela região batiam no ombro de Saul. Ele era bonito, ele era expressivo, ele era destro, ele era guerreiro, ele era preparado, ele tinha vestes preparadas, mas a mente dele era uma mente de perdedor. E aqui nós já começamos nessa palavra, porque não adianta veste, não adianta posição, não adianta estrutura, não adianta nada, não adianta aliança, porque ele tinha aliança, ele tinha do lado dele homens guerreiros também. Nada adianta quando a perca está na mente. A mentalidade, o bloqueio que ele tinha, de achar que ele era menor, de achar que ele era inferior, de achar que ele era alguém que não tinha condições, não afetou somente a sua vida, afetou um exército inteiro. Quando alguém está aterrorizado, apavorado, bloqueado, travado, ele não só se trava, ele trava toda uma casa. Ele afeta todo o ambiente. Bastava uma palavra de Saul, uma palavra, para aqueles homens que eram guerreiros, e dizer: ele é grande, mas ele não é dois. Ele é grande, mas nós também somos. Os estudiosos vão dizer que Saul tinha aproximadamente 1,90 m a 2 metros. E Golias tinha 3, então preste atenção. Nós estamos falando de uma briga, de uma luta que não era tão desleal. Porque se Golias tinha aproximadamente 3 metros, qual era a diferença entre um homem que tinha 3 para 2? Uma diferença muito pequena. E preparado também na batalha. Só que o problema eram os bloqueios que Golias liberava todos os dias. Os bloqueios eram pela manhã, os bloqueios eram pela tarde, os bloqueios eram pela noite. Vou repetir, os bloqueios vinham pela manhã, os bloqueios vinham pela tarde e os bloqueios vinham pela noite. O povo dormia ouvindo acerca de bloqueio e acordava reafirmando e reafirmando bloqueios. Na hora do almoço, quando sentava para almoçar, lá vinha um bloqueio novamente. E esse povo, que era guerreiro, que era apto, que tinha condições, virou um povo paralisado por um muro invisível. Por quê? Porque muro de palavras são muros invisíveis. Muro de inimigos são levantados normalmente por palavras que nós não vemos, mas que chegam até o nosso ouvido. E o que eu vejo? Eu vejo todo um exército, eu vejo um homem refém da opinião do outro. E quantas pessoas estão bloqueadas na sua vida porque elas estão refém da opinião do outro. Refém do que o outro acha, refém do que o outro disse, refém da visão que o outro diz que tem acerca da sua vida, acerca dos projetos, acerca do propósito. O muro estava erguido. E o muro era um muro invisível. E aí o Espírito Santo me levou a uma profundidade terrível. Por quê? Porque eu ouvi exatamente assim: quem nos aponta é apenas uma voz. Grave isso aqui. Quem aponta nosso destino, quem aponta o nosso futuro, quem aponta a direção que nós temos que seguir, é apenas uma voz. Mas quem nos paralisam são pessoas presentes. A voz de Deus está nos apontando, é a voz dele. Mas quem nos paralisa? Pessoas. Pessoas que utilizam a mesma estratégia que Deus utiliza. Deus utiliza a estratégia para apontar o seu destino. E o inimigo levanta pessoas para bloquear o seu destino. Bloquear os seus sonhos. Bloquear suas orações.
fé, bloquear o seu propósito, bloquear a sua força, bloquear o seu ânimo, bloquear o seu vigor, a sua alegria, sabe? Você levanta da cama feliz, dizendo: essa semana vai ser uma semana ápice, eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou até ali, até que o inimigo levanta alguém para bloquear o que a voz apontou a você. A voz disse: vai, essa semana será diferente, essa semana será imbatível, essa semana você vai conseguir atravessar por esse rio, essa semana você vai conseguir passar por esse vale. Aí alguém se levanta com a mesma estratégia do inimigo para dizer: você, olha para mim, olha, eu estou muito feliz essa semana. Você está feliz? Mas por quê? Como você está feliz se essa área da sua vida ainda não mudou? O inimigo levanta pessoas para nos frustrar, o inimigo levanta pessoas para bloquear a sua fé. E eu vim aqui te dizer: fique com a voz que apontou a direção do seu percurso. Se foi Deus que falou, vai até o fim. Se for Deus que direcionou, vai até o fim, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Escute, isso aqui é forte. A voz é o invisível, mas ela é real. A voz é o invisível, mas você precisa acreditar que sem ela não tem mira. Sem ela não tem mira. Sem a voz que aponta, você não tem alvo. E se você não tem alvo, você não tem vitória. Eu vim aqui te dizer: levanta a tua cabeça. Essa semana, levanta a tua cabeça. Se o inimigo tentar fazer com que você levante um outro alvo para te tirar do objetivo que Deus te entregou, eu vim aqui profetizar por essa palavra. Passe, fique com a voz que te direcionou. Ela é invisível, mas ela não falha. Oh, meu Deus! Irmãos, é tremendo isso aqui. Porque veja, tudo começa na nossa vida sem vista. Isso aqui foi um rema. Tudo começa na nossa vida sem vista. Como assim? Eu vou melhorar para você entender. Tudo na nossa vida começa sem vista, sem o palpável, sem o atingível. Quando você era pequenininho, quando você era jovem, sabe, mais moço, o coração é cheio de fé, porque começa sem vista. O que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser um paraquedista. Eu quero saltar de um avião. E quem foi que disse que você chegaria? A voz que falou sem que fosse palpável, mas a voz já te colocou dentro do seu projeto, dentro do seu propósito. Só que no meio do caminho, o que o inimigo faz? Ele levanta pessoas para criar um ambiente que nunca foi o que Deus falou. Mas olha o seu tamanho, você não tem nem porte de paraquedista. Você não tem tamanho, você não tem estrutura. É impossível. Você já se imaginou pulando de tanta altura? Será? Isso não é para você. E de repente, aquilo que era algo totalmente, vivo no nosso coração, sem algo que nós pudéssemos ver como realidade, já começa a ser levantado um monte de obstruções. Por quê? Porque no meio do caminho, pessoas vão entrando para interferir naquilo que Deus te falou, naquilo que foi a voz que apontou para você. Você está comigo? E aí o Espírito Santo vai falando: vai, prossiga, vai, caminhe. Vai, quando você era novinho, quando você era mais jovem, você cria naquilo que não era visível, que não era palpável, mas que aos teus olhos era atingível. Sabe, quando você entrou na igreja, quando você entregou a sua vida para Jesus, você vislumbrou aquilo que não era palpável. Por quê? Porque você teve o teu coração cheio de fé, mas no meio do caminho começam a aparecer pessoas que são pessoas enviadas pelo inimigo, como Eliabe, para dizer:
aonde você quer chegar com essa sua fé, aonde você quer chegar com essa tua caminhada a esse Deus que não muda. Olha, fulano, quanto tempo fulano está na igreja e a vida de fulano não muda? Você acredita mesmo que ele vai mudar a sua? E a voz que apontou, que não era palpável, mas que encheu o teu coração de fé, ela continua dizendo para você: tampe os seus ouvidos, não ouça, não acredite no que está sendo dito. Mas vem Eliabe, enviado do inimigo, para dizer: olha o que você está fazendo dentro da igreja, você largou a sua vida. Você largou a sua vida. Olha o que você está fazendo aqui. Você largou. Eliabe era o irmão mais velho. Perceba que os estudiosos vão dizer que o comportamento dos irmãos mais velhos influenciam muito mais os irmãos mais novos, até mesmo do que o comportamento do pai. Então nós estamos falando aqui de alguém que era determinante na vida de Davi, alguém que poderia ter matado Davi com uma fala. Não seria necessário Davi enfrentar Golias, ele já tinha um Golias que era Eliabe. E Eliabe diz para ele: não só você veio aqui porque eu conheço o seu coração, você ainda largou aquelas poucas ovelhinhas. Sabe aquela pessoa que gosta de te diminuir? Sabe aquela pessoa que gosta de colocar, de desqualificar, de colocar baixo aquilo que você faz com muita grandiosidade, não porque você é altivo, mas porque você ama o que você está fazendo? Sabe aquelas pessoas que gostam de diminuir o teu nível de entrega, o teu nível de cuidado? Sabe quando você se doa, quando você dá tudo seu e alguém diz no teu nariz que ainda não é o suficiente o que você está fazendo? É em vão, Eliabe diz para ele, em vão que você fez. Além de vir aqui, você ainda larga aquelas poucas ovelhinhas. Só que é o seguinte, meu irmão, poucas ovelhinhas, grandes preparações. Poucas ovelhinhas e grandes preparações. Deus não precisa que você trabalhe com 100, com 200 ovelhinhas. Ele precisa que você valorize as poucas, mas que as poucas que estão contigo, você execute com maestria. Então eu vim aqui te dizer: poucas ovelhinhas, grandes lições com Deus. Poucas ovelhinhas, grandes direções com Deus. Poucas ovelhinhas, grandes lições com Deus. Levanta a tua cabeça. Não deixe o inimigo te desqualificar. Não deixe o inimigo descredibilizar o teu nível de entrega e o que você está fazendo. Eu vim aqui te dizer: pode ser pequeno o que você está fazendo, mas é grandioso para quem você está fazendo. Quem confiou as ovelhinhas está vendo o cuidado que você tem com elas. Então permaneça. 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 Davi disse, penso eu, não sabe o que você está falando. Eu estou no lugar certo, no campo de batalha. Eu estou no campo de batalha. Presta bem atenção aqui. Nem sempre campo de batalha é o ambiente que Deus preparou para você morrer. Para com essa bobeira de achar que Deus só te coloca em furada. Eu estou aqui nessa guerra. Você está na guerra porque Deus quer que você ouça informação privilegiada que dentro de casa você não vai ouvir. Ele está procurando um solucionador. Aí ele tem um quantitativo de homens frouxos, que não tem disposição para resolver. Aí ele vai e pega aquele Davizinho lá de trás das ovelhinhas e fala: vem, meu filho, vem. Vem que eu vou tocar no coração de quem apontou o teu destino, que é o seu pai, e vou colocar nele um desejo para você servir eles, para eu mostrar como eu mudo a realidade de quem pessoas gostam de desqualificar. Eu vou te colocar no lugar para você ouvir histórias difíceis, para você se tornar o próximo solucionador de Israel. Por quê? Porque tem gente que gosta de ouvir, mas não gosta de solucionar. Deus gosta de gente que ouve. Presta bem atenção, Deus não gosta de informante. Deus gosta de gente que soluciona. Tem muito informante na igreja, no trabalho, no ambiente que você está. Sabe, o informante é aquele fofoqueiro. O informante é aquele que gosta de desqualificar você, que gosta de te desmerecer, que gosta de colocar você na bola
bola da vez. Então, para esses informantes, para essas pessoas que estão dentro da igreja, dentro da sua casa, no ambiente em que você está, tem uma resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus? Então, os informantes vão viver uma vida inteira só olhando a outras pessoas conquistarem e ocuparem bons lugares e boas posições. Porque aqueles que se qualificam para a guerra, eu mudo o cenário, eu mudo a história, eu mudo o contexto. Eu não coloco só para ouvir. Sabe aquela pessoa que está no ambiente e a pessoa acha que está ali só para ouvir uma fofoca? Não, Davi não estava no lugar para ouvir uma fofoca. Davi estava ali para ouvir um recado de Deus. Davi entrou ali naquele lugar e ele disse, vem cá, estão falando aí que tem um tal aí que está aí aterrorizando, é isso mesmo? Isso aqui eu estou parafraseando, tá? Ele ouve a conversa e ele vê que aqueles homens estavam apavorados. Davi era um homem que já estava acostumado com pavor, tá comigo? Está comigo? Davi era um homem que já estava acostumado com pavor. Pavor não era o problema dele. Ele encontrava com urso, ele encontrava com leão. E quando ele via leão e via urso, dois animais de alta ferocidade, periculosidade, ele pegava no pescoço. Ele pegava no pescoço. Sabe, não sou eu que estou inventando. O texto está dizendo. Eu gosto de Davi porque ele gostava de pegar no pescoço do inimigo. Qual era a área que ele desarticulava automaticamente? Garganta. Aonde sai, aonde sai o rugido, aonde sai o brado, aonde sai o terror. O terror de um leão é quando ele ruge. Quando o leão ruge, ele aterroriza a sua psique. Quando Davi via os inimigos, ele dizia, peraí que eu vou pegar no teu pescoço, porque tudo que eu não quero é ouvir você gritar, eu não quero ouvir você rugir, eu vou te neutralizar, mas as poucas ovelhas que Deus me confiou, ninguém toca, nem você. Eu vou paralisar os inimigos que entrarem aqui, nesse campo, que eu tomo conta deles. Você está comigo, irmãos? Então Davi, ele já estava acostumado com o grito. Davi estava acostumado com grito, como disse o nosso amigo Igor, temer sombra, temer rugido, não, sombra não é pessoa, rugido não significa nada, eu posso gritar o tanto que eu quiser gritar, o que vai resolver é o tanto que eu coloco a minha mão na guerra. E o que acontecia? Golias gritava, mas não tinha um para botar a mão na guerra. Aí Davi fala assim, mas tudo bem. Eu ouvi essa conversa todinha, estou vendo que tem uma meia dúzia aí que está apavorado, leia isso no texto, o texto diz que eles estavam apavorados, aterrorizados. Davi olha para aquela situação e fala, tudo bem, que alguém vai ganhar quando esse alguém entrar na batalha? Diga comigo, o que alguém vai ganhar quando ele entrar na batalha? Aí alguém diz para ele assim, olha, quem entrar na batalha, Davi, vai ganhar a posição e também vai casar com a filha do rei. Ele diz, gostei desse negócio, então é o seguinte, eu vou vencer essa guerra. Só que o que é poderoso? E eu falei para você frisar esse versículo. Quando eu vejo a vitória de Davi, eu não vejo a vitória de Davi quando ele pega só aquelas pedrinhas e ele vai para a batalha. Eu vejo a vitória de Davi sendo verbalizada antes dele entrar na guerra. Antes dele entrar na guerra, ele verbaliza. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha sido colocado ali porque ele quis. Deus assim o colocou. Aí olha o que ele fala. Ele diz, olha, o teu servo venceu o leão e o urso. E assim será com esse incircunciso, com esse filisteu. Ele diz como se fosse um deles, pois desafiou exércitos do Deus vivo. Ele disse, olha, eu o perseguia e eu o atacava. Olha, gente, olha só. Eu perseguia, eu o atacava e eu arrancava a ovelha. Perseguia, atacava e arrancava a ovelha. Eu arrancava a ovelha da sua goela. Olha aqui, irmãos. Você está entendendo isso aqui? Perseguia, atacava e arrancava a ovelha de dentro da goela. Meu irmão. Ele estava acostumado a lidar com boca. Ele estava acostumado a lidar com boca. Deixa eu te falar o seguinte. Inimigos que você enfrenta no campo de batalha que ninguém vê. É a preparação que Deus está utilizando para que você vença inimigos no campo de batalha que muitos verão.
Não, você não está entendendo. Quando eu descobri esse rema na minha vida, eu parei de me lamuriar, entende? Eu levantei, sacudi a poeira e falei, o quê? O Espírito Santo falou comigo. São poucas ovelhinhas, mas foi determinante para derrubar aquele incircunciso. Não subestime o tamanho, o quantitativo, a condição da guerra que Deus te colocou. Se você é alguém que gosta de chorar porque Deus está te colocando em guerra, eu estou te falando, você não está pronto para se tornar alguém vencedor de batalhas maiores. Deus vai te dar batalhas ocultas para você treinar, para quando Ele te colocar diante de batalhas grandiosas que pessoas verão, será para que você se torne um vencedor. Então não existe vitória sem treino, não existe vitória sem preparação, não existe vitória sem contexto, não existe vitória sem preparação. Eu vim aqui repetir, porque é que nós estamos diante de pessoas que não estão conseguindo permanecer com a sua fé em dia na igreja, porque diante da primeira vitória, diante da primeira batalha, essas pessoas querem abandonar a sua fé. Essas pessoas, quando se deparam com leões, com ursos, com borboletinha, sabe, dizem, eu não estou aguentando, e fica, estou fraco, e automaticamente querem abandonar a sua fé. Mas eu vim aqui hoje pregar para uma igreja e dizer, se Eliabe era alguém que gostava de envergonhar Davi no meio de pessoas, o que ele não fazia dentro de casa? Então, palavras duras, Davi tirava de letra. Palavras duras de pessoas que amamos não era o problema para Davi. Eliabe era o irmão mais velho. Se o pai morre, quem cuida? O irmão mais velho. Eliabe era uma tipificação de um pai. E Eliabe diminui, machuca, maltrata. Mas alguém que tem um psicológico bom não se afeta com pessoas que estão falando ao nosso respeito. E foi aí que o Espírito Santo falou comigo, olha a quem você está dando ouvido, olha a voz que você está permitindo alterar a sua rota, bloquear a tua semana, afetar o seu propósito e diminuir a intensidade da sua velocidade. Para agora com isso, olha para quem está falando. Se eu falei, eu vou cumprir. Se eu direcionei, eu vou junto até o final. Eu não sou Deus que falo e largo a mão do meio do caminho. Eu sou aquele que chamo no ventre e também chego no pódio quando eu digo que alguém precisa chegar nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer, muda a sua conduta hoje. Muda hoje. Sabe? Escute. Qual é o problema desse tempo hoje? Hoje o mundo está rápido e veloz. Ninguém mais quer parar para ser preparado. O mundo se resume hoje em 60 segundos. Tudo é em uma alta rotatividade e alta velocidade. Percebe que a vida está assim, ó. As pessoas não têm mais paciência. Por isso nós estamos diante de pessoas que não conseguem se preparar para chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque o mundo veloz está deixando uma geração viver uma impaciência que não estão conseguindo mais chegar a lugar nenhum. Foca aqui em mim, foca aqui em mim. As pessoas não têm paciência mais para ler a palavra. Porque isso vai custar não só 60 segundos. Isso vai custar insistência. Tá? Por isso as pessoas dizem que elas não conseguem orar. Porque 60 segundos não é o suficiente. O que são 60 segundos? 60 segundos é o que está empodrecendo o teu cérebro. Que é isso, profeta? Ciência. Nós estamos diante de uma geração que estão tendo cérebros empodrecidos e emburrecidos por causa da alta rotatividade de telas. Famílias estão acabando porque ninguém tem paciência de conversar 5 minutos. Ninguém mais quer ouvir, ninguém mais quer aconselhar. Eu encaminho rios no direct e isso é o suficiente para ser um conselho dado ao meu filho.
o olho no olho vai revelar tudo que um vídeo não vai deixar você descobrir. Só que o problema é, eu resolvo assim, porque assim é mais rápido, porque assim vão me ouvir, porque assim vão me dar atenção. Com o mundo espiritual, foca em mim, não funciona desse jeito. Ou nós vamos começar a mudar agora esse comportamento, ou nós teremos uma geração muito prejudicada daqui a 5 anos, talvez nem 5. E aí, o que o Espírito Santo falou comigo, os cérebros, eles estão sendo bloqueados, e eles estão sendo emburrecidos, por causa de uma velocidade que não é aplicável para uma vida real. Ó, tá comigo? Será que você está conseguindo me ouvir? Será que você está conseguindo prestar atenção no que eu estou falando? Mas se fosse um vídeo no TikTok, você estava se escangalhando. Se eu perguntar ali fora qual foi o cerne dessa palavra, é possível que pouquíssimas pessoas consigam me dizer. Sabe por quê? Porque o que eu estou falando, em alguns minutos, já não está mais entrando. Por quê? Porque, nossa, está demorado. É a geração viciada. Viciada. Em tudo que é rápido, em tudo que é prático. Só que é o seguinte, foca em mim. Casamento não é rápido, não é prático. Educação não é rápido, não é prático. Tá? Cuidado e autocuidado não é rápido, não é prático. Vida com Deus não é rápido, não é prático. Não, você não vai conseguir viver uma vida como realmente você precisa viver se você não entender que existem momentos que você vai ter que parar para entrar na batalha. Há um silêncio, né? E aí eu entendo por que Davi é o cara segundo o coração de Deus. Porque Davi não tinha isso aí que a gente tem, não. Mas Davi tinha uma coisa: tempo com qualidade na presença de Deus. E quando você tem tempo com qualidade na presença de um Deus que é invisível, mas ele é real, isso determina tudo na sua vida. Entrar e sair da igreja não é tudo, não vai mudar a sua vida. Entenda, entrar e sair na igreja não é o suficiente para você viver uma vida transformada. O que vai mudar, o que vai transformar a sua vida, é o tempo que você expõe a sua vida, expõe o seu coração diante do livro da instrução. É por isso que tem muito crente velho dentro da igreja que está virando uma estrutura, virou um monumento, não sente mais nada, só está dentro da igreja porque não tem para onde ir, porque se não tivesse, ou se tivesse para onde ir, talvez não estaria dentro da igreja. Não tem mais caminho, não tem recurso, não tem opção. A realidade é que aprendeu a viver escondido dentro da igreja, porque já não sabe mais viver fora da igreja. Mas a realidade é que a igreja, ela não faz mais nem parte de uma vida, porque quando a nossa vida, ela é totalmente igreja, Cristo, a nossa vida é transformada. Davi entende isso. Ele olha e fala, bom, Eliabe fala pelos cotovelos. Davi está aí, Golias está aí gritando. Eu sou um camarada que aprendi a lidar com a rejeição. Eu aprendi a ser rejeitado. Por quê? Porque você precisa escolher o que você faz com a dor. Ela pode ser a sua libertação, mas ela também pode ser a sua prisão. Tem gente que decide viver uma vida inteira dolorido, vai morrer dolorido. Ou você pega a dor que você sente e decide pegar aquilo ali e fazer daquilo ali uma libertação. Oi, melhora isso aí para mim. Acabou esse relacionamento. Você vai ficar a vida toda ali dentro dessa dor? Ei, a fila andou. Vida que se segue. Joga a tua cabeça para cima e segue, porque Deus tem mais para você. Ei, a porta de emprego fechou. Fechou? Ok, eu não vou morrer porque essa porta fechou. Eu vou fazer um bico ali, vou fazer aqui, eu vou descobrir o meu potencial. E é o seguinte,
essa dor do desemprego não vai me matar, não vai me paralisar. Essa dor, ela vai ser a minha libertação. Eu vou empreender. Se eu não conseguir empreender, vou fazer um curso. Mas eu estou vendo uma geração que vive, sabe? Se Davi fosse esse cara, ele já ia falar: ai, eu tenho uma ferida no meu coração, porque no dia da escolha, no dia que, sabe, meu pai chamou todo mundo, eu fui a única pessoa que fiquei, porque o profeta foi lá para ungir quem seria o próximo rei, todo mundo foi escolhido, e quem me rejeitou foi o meu próprio pai. Por quê? Porque ele me deixou no trabalho, enquanto ele organizou todos os meus irmãos para receberem o profeta. E aí o profeta, que não caminha sozinho, diz: está faltando alguém, está todo mundo arrombado, está todo mundo cheiroso, está todo mundo cheio de óleo, está todo mundo organizado, mas não é ele, não são eles. Está faltando quem Deus escolheu, porque aqui na mesa só tem quem você escolheu, mas está faltando quem Deus escolheu. Não adianta a gente colocar na mesa só quem a gente escolhe. Deus vai colocar na mesa dele quem ele escolheu para sentar. Tem gente que vai tentar puxar a tua cadeira da mesa, mas quando pessoas tentarem puxar a sua cadeira da mesa, não se preocupa não, porque Deus vai fazer alguém levantar para você sentar. E se você não tiver que levantar, não se preocupe, ele vai te colocar na mesa em pé mesmo. O que importa é que o teu lugar ninguém ocupa, ninguém tira quem Deus decidiu chamar. Eu estou aqui pregando para uma igreja que não está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Ou vamos começar a mudar a nossa mentalidade, ou nós vamos começar. Aí, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Michele, Davi entendeu o tamanho do adversário dele, e aí o Espírito Santo melhorou isso para mim. Ele disse o seguinte: o seu adversário tem o tamanho que você dá para ele, tem as medidas que você dá para ele. Golias era grande, mas Davi viu Golias no tamanho dele. Saul via Golias o dobro dele, por isso não entrou na guerra. Seu inimigo tem o tamanho que você dá para ele, não dá confiança para ele. Ele pode ter 4 metros, mas você tem 8, e se você não tiver 8, teu inimigo desce para o tamanho que ele tem que ficar para você vencer a batalha. Vai deixar ele crescer? Vai deixar ele crescer? Davi vence Golias na mente. Por que ele vence na mente? Porque ele sabia que ele tinha executado o treinamento com maestria. Ele diz: eu não vou vencer ele no campo dele, eu já venci Golias no meu campo de treinamento. Estou sozinha aqui. Eu vou entrar para lutar com esse incircunciso? Não entro. Já venci ele no meu campo de treinamento. Você acha que Deus iria me colocar num campo de treinamento com inimigos menores do que eu enfrentaria? Não, todos os inimigos que eu vou enfrentar daqui para frente, eles são menores ou são da mesma estatura dos inimigos que eu já acostumei a enfrentar no campo de treinamento que Yahvé me colocou. Então eu não entro para lutar, eu entro para vencer. Por isso que antes dele entrar no campo de batalha, ele disse: quem é ele? Por quê? Porque eu desconheço ele, porque na verdade ele é só uma voz, mas o inimigo que ele se apresenta, ele já é derrotado. Vou entrar para resolver a questão e vou mostrar quem veio para solucionar. Aonde está a igreja nessa noite? Aonde está a igreja nessa noite? Irmãos, escute, os inimigos que você encara sem ninguém ver, fazem parte do treinamento da vitória que todos irão ver. Então, levanta a tua cabeça. Existem inimigos territoriais que nós vamos ter que enfrentar. Por isso, nós temos que lutar com inimigos territoriais em alguns lugares. Você está entendendo? Você está conseguindo compreender? Mas existem algumas batalhas que eu não estou mais sabendo como
lidar. Parece que Deus me abandonou no campo de guerra. Você acha mesmo que Deus te colocaria no meio desse campo de batalha para deixar você morrer lá dentro? Ah, meu irmão, você não conhece o Deus que te chamou, porque o Deus que nos chamou, o Deus que me chamou, o Deus que te escolheu, Ele não te escolheu para você ser um perdedor. Para de dar ouvido àquilo que as pessoas estão falando. Se Deus disse, se Ele está te chamando, se o coração dele está te puxando, vem correndo, vem quietinho, vem aquecido para a presença dele, porque Ele está com os braços abertos dizendo para você: eu quero o que ninguém quer. O mundo está te rejeitando, mas eu estou te amando. O mundo está virando as costas para você, mas eu estou te querendo. O mundo está dizendo que é perca de tempo você ir para a minha presença, mas eu estou dizendo, eu vou te mostrar o que é que eu vou fazer com a sua vida. Eu vou mostrar para o mundo o que o mundo acha lá fora, que é caco. Eu vou mostrar o que é que eu faço com caco. Eu sou especialista em pegar pedacinhos de caco e fazer vasos, fazer jarros, encher de óleo, colocar na minha obra, Sou especialista em pegar pedaços quebrados e fazer vaso, Ah, meu Deus! Finalizo essa palavra poderosa que Deus já mudou ela toda. Saul, ele apresenta para Davi o tamanho de como ele enxergava o inimigo. Olha aqui para mim. E a gente vai chegando no final. Ele pega a armadura dele. 1 Samuel capítulo 9, coloca aí, Serlane, está escrito o seguinte: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate, trineto de Afia. E ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam no seu ombro. O cara era grande. Só que quando ele vai lidar com Davi, olha, presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é um rema. Quando ele vai lidar com Davi, o que ele faz? Ele tenta trazer Davi para dentro da visão dele. Ele diz, o que Davi não enxerga grande, Saul quer fazer Davi enxergar. Inimigos invisíveis. Ele diz, veste a minha roupa, veste a minha estrutura, veste a minha armadura. Por quê? Porque Saul é grande. Aí Davi fala assim, não, eu vou com o que eu tenho. A tua roupa não dá em mim, não. Em outras palavras, olha a palavra que ele está criando. Diz, você acha bem que eu vou vestir isso aí para eu nem conseguir andar? Davi nunca foi desse tamanho para mim. Ele é para você, para mim não é não. Tem gente que dormiu, mas quem está prestando atenção entendeu. Eu? Veste você, porque ele é do tamanho que você o vê, então você precisa dessa roupa. Eu não. Eu vou com a roupa que eu tenho. Por quê? Porque eu vou resolver o problema do meu tamanho. Eu amo o grandão da Galileia, gente. Em outras palavras, ele dizia, ela é proporcional ao tamanho que eu enxergo o Golias. Aí Davi disse, então tudo bem, Golias, ele já é um treinamento, eu já aprendi a lidar com isso aí. Pode deixar, que Deus não iria me entregar um inimigo maior do que o treinamento que ele me apresentou. Vou lá e vou resolver. Davi era um bicho invocado. Eu quero encontrar com ele lá no céu. Vai ele para frente da guerra, vai ele para frente da batalha. E agora eu fecho essa palavra porque a gente tem ceia. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Michele, Davi estava rodeado de pessoas invejosas, pessoas amargas. Sabe o que são pessoas amargas, gente? Deixa eu te falar o que são as pessoas amargas. Pessoas amargas são aquelas pessoas que gostam de se apresentar quando você fala assim, eu comprei esse carro. Sério que você comprou esse carro?
Nossa, ele durou isso, custou isso tudo. Olha, eu comprei uma casa. Entrei num financiamento para comprar minha casa própria. Mas aonde? Naquele bairro? Ah, menina, não leva mal não, mas aquele bairro ali. Maria Helena? Ih, menina, só vive dando assalto. E qual é a parte do Rio de Janeiro que não tem? A diferença é que você está escondido. Sabe quem são as pessoas amargas? São aquelas pessoas que você traz uma boa notícia dizendo, olha, voltei a estudar. Sério mesmo? Você vai fazer quase 50 anos? Aí, essa semana eu falei para uma pessoa, é sério mesmo que você vai ficar olhando? Você vai parar no meio do caminho? Daqui a 5 anos, o que você fez? Você concluiu. É melhor você lidar daqui a 5 anos com algo que você concluiu do que você lidar 5 anos do jeito que você está. É melhor daqui a 5 anos eu terminar minha faculdade passando dos 50 como uma psicóloga do que chegar perto dos 50 só dizendo que eu estou com dor na coluna. Pessoas amargas gostam de te frustrar. São invejosas. Destilam veneno. Eliabe disse, aquelas poucas ovelhinhas que você deixou lá, invejoso, sabe? É sério mesmo? Você não acha? Né, Rafael? Casou? Sério mesmo que você casou? Menino, mas quantos anos você tem? Você é muito novo. Mas não é novo para ficar perdido na perversão, né? Foi o que o apóstolo falou esses dias para um pai. Nossa, o culto da sua igreja acaba muito tarde. O apóstolo disse, e o baile do Vai Quem Quer acaba 4h30. Eu gosto dele porque ele é assim. Porque hoje o culto acaba tarde. Hoje muitos proíbem de vir para a igreja. Depois manda zap pedindo para a gente entrar no Vai Quem Quer para tirar da boca. Sabe, pessoas amargas. Arranca essas pessoas do seu caminho. Não pare para ouvir essas pessoas. Não deixe essas pessoas te diminuírem. Não deixe essas pessoas bloquearem aquilo que Deus está fazendo no teu coração queimar. Amargas, invejosas, pessoas que gostam de diminuir o seu sonho, o seu projeto, o seu propósito. Escolhi essa carreira, sério mesmo, não dá dinheiro, problema. Não se mova por dinheiro, se mova por missão. Quando você se move por missão, o dinheiro é consequência. Deu errado lá, não significa que vai dar errado com você. Aí eu fecho essa palavra agora, nesse exato momento. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Existe muito potencial preso com pequenas palavras. Vou repetir, tem muito potencial preso com pequenas palavras. Eu vim aqui te anunciar, se Davi escuta as palavras de Eliabe, de Saul, ele não tinha derrotado Golias, mas ele olha e diz, eu sei o meu potencial e eu sei o tempo de treinamento, eu não vou ficar preso nessas palavras não. Vem, Golias, vem que a gente vai resolver essa guerra, vem. É 1, coloque-se de pé, é 2, é 3, eu gosto, que ele vai rodando a pedrinha na mão, e eu imagino, pedrinha rodando na mão, gente gritando lá atrás, é isso mesmo, você vai derrotar ele com pedrinha na mão, não é pedrinha na mão não, gente, pedrinha na mão de guerreiro treinado por Deus.